Amém, irmão Grimaldi, muito obrigado pela receptividade, por me acolher, por nos acolher. Para nós é sempre um privilégio estar com vocês aí na Europa, e é um privilégio eu estar aí com vocês agora, né? Em Lisboa, estou aí em Lisboa com vocês, e estou um pouco cansado do voo, né? Longo voo de Guarulhos até Lisboa, um pequeno fuso horário, mas depois da reunião descanso, tá bom? Brincadeira, viu? Se eu não explicar, os irmãos vão pensar que estou realmente na Europa. Não, nós estamos aqui transmitindo ao vivo, da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na Sala JASP, na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Hoje nós temos essa maravilha que é a internet, que nós estamos usando para propagar a palavra do Senhor. O inimigo usa as redes sociais, essa rede, essa teia de aranha para emaranhar as pessoas do mundo, para fazer os ataques à sua emoção, à sua mente, mas nós, na vida da igreja, estamos usando esse meio virtual para nos conectar cada vez mais através da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Um grande abraço a vocês aí, irmãos da Europa. Amamos muito a vocês. Eu tenho participado de muitas viagens aí, todas as vezes que tem um Life for All Tour, antigamente chamado Book Café Tour, eu estive juntamente com vocês, juntamente com minha esposa, e amamos muito a vocês, e estamos maravilhados, e estamos sempre orando por vocês, o que o Senhor Jesus está fazendo aí, e sabemos que nesse velho continente não é nada fácil, há muita resistência, o inimigo de Deus está entrincheirado aí, está arraigado aí, e realmente o Senhor tem que dar para vocês o poder do Espírito Santo, o Espírito 7 vezes intensificado para nós podermos levar adiante a palavra do Senhor. Hoje eu vejo da seguinte maneira, queridos irmãos, nós somos os arautos da verdade, somos os proclamadores da verdade, assim como Noé foi o arauto da justiça no tempo que ele construía a arca. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos falar uma palavra muito especial. O título dessa mensagem é Acolher o amor da verdade para ser salvo. É um título incomum. Na verdade, o Senhor me deu esse sentimento. Eu considerei vários dias o que eu vou falar para os irmãos da Europa. O que eu vou falar? Daí, anteontem, e ontem especialmente, o Senhor me deu esse sentimento. Esse versículo, no meio de um texto bastante negativo, descrevendo o anticristo, o homem da iniquidade. Daí, esta frase saltou do texto: acolher o amor da verdade para ser salvo. Eu quero ler com vocês, primeiramente, os versículos. São só 4 versículos. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 12. Eu vou ler primeiramente da versão atualizada, Almeida Revista e Atualizada, que é a Bíblia que nós usamos. Ora, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí está a frase. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Palavras que saltam da página aqui são mentira, injustiça, daí o amor e a verdade do outro lado. E de novo, operação do erro, mentira de novo, daí a verdade de novo e a injustiça de novo. Esses versículos estão no encargo do que o irmão Pedro Dong tem falado com nós ultimamente. No último domingo ele falou sobre a verdade, a justiça e a paz. Essas são as palavras-chave da mensagem que ele deu no domingo.
Eu vou ler aqui o mesmo texto do King James atualizado. Aqui ele explica um pouco, de uma maneira um pouco expandida, a gente pode ter um entendimento um pouco melhor. Versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Essas mentiras são ilusões, algo virtual, algo assim, abstrato, mas que as pessoas acreditam, vão atrás. Com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade. A Revista Atualizada fala o amor da verdade, e aqui fala o amor à verdade. Os dois são necessários. Nós vamos explicar daqui a pouco. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Não é isso que está acontecendo no mundo hoje? A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, esse é o trecho que o Senhor me deu, e no meio desse trecho, o Senhor enfatizou essa frase: acolher o amor da verdade. Queridos irmãos, o objetivo desta palavra para todos vocês, amados irmãos que estão na Europa, e claro, queridos irmãos, para todos aqueles que estão assistindo do Brasil, de todas as partes do mundo, essa palavra também é para você. Mas como essa é uma conferência europeia, eu estou falando especificamente para os irmãos da Europa. O meu encargo, o encargo que o Senhor deu para mim é que vocês foram enviados para a Europa. Talvez no início vocês tivessem pensado que foram lá para melhorar de vida, para conseguir um trabalho, fugir da situação econômica precária aqui do Brasil e assim por diante. Mas todos vocês, eu creio, que já acordaram para a realidade que vocês estão lá, na verdade, para o propósito do Senhor. O Senhor usou as circunstâncias e enviou vocês para lá, e hoje vocês são esse exército que está na linha de frente, na vanguarda ali, no lugar onde o anticristo vai se manifestar, especialmente na Itália, que será a sede dele, e ali, nesse continente, nesse velho continente, o Senhor quer usar vocês, quer usar a igreja que está lá, ainda que sejamos poucos, ainda que tenhamos pouca força, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com vocês. O que o Senhor deseja através dessa palavra é renovar a comissão de vocês. A comissão que o Senhor deu para vocês. É esclarecer a missão que vocês têm na Europa. Qual é a sua missão na Europa? E também despertar em vocês. Eu vou usar essa palavra que o irmão Pedro tem usado. Talvez para alguns tenha uma conotação um pouco negativa, mas é a palavra precisa, porque em português tem essa conotação positiva também. Despertar em vocês a cumplicidade. Que significa estarmos juntos, já desde o planejamento, na execução, nos objetivos, na meta, sermos cúmplices, estamos juntos, no mesmo foco, no mesmo compromisso e estando fortemente engajados. Eu espero que o Senhor desperte esse espírito em todos vocês que estão na Europa. E que essa palavra leve vocês a ter essa visão e se consagrar mais ainda ao Senhor, para todos sermos cúmplices em todas as partes do mundo. E estarmos focados em nos preparar para a volta do Senhor, em preparar a noiva do Senhor e o seu exército vencedor. E assumir esse compromisso e estar fortemente engajados, não nos envolvendo com as coisas dessa vida, embora precisemos sobreviver, precisemos trabalhar, estudar, ter o nosso viver normal, mas nós sabemos qual é o objetivo pelo qual vivemos. Não é para as coisas deste mundo, não é para as coisas dessa terra, mas nós buscamos as coisas lá do alto e pensamos nas coisas lá do alto.
Primeiramente, quero falar um pouquinho sobre a Europa, esse velho mundo. Hoje temos a Europa atual. Mas se você for olhar a história da Europa no tempo de Paulo, esse velho mundo no tempo de Paulo, vemos que a situação não é muito diferente. É por isso que o anticristo vai se manifestar lá. Porque ele tem uma base lá. No tempo de Paulo, o velho mundo já estava cheio, ou seja, assim, entre aspas, contaminado com a filosofia e cultura grega. Com a política romana. Deixa eu voltar aqui. Com a filosofia e cultura grega, junto com a sua mitologia, com todos aquele monte de deuses que eles tinham. E com a política romana e com a religião judaica. Esse era o mundo daquela época. Inclusive, os dizeres que estavam na plaquinha sobre a cabeça de Jesus na cruz, tinha os dizeres: este é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Nazareno, Filho de Deus. Esse dizer estavam exatamente nessas três línguas: língua grega, língua latina e em judaico. Esse era o mundo crucificou o Senhor Jesus. E esse mundo era o mundo grego, romano e judeu. Então, quero ler com vocês alguns versículos. Primeiro, vamos para Atos 17. Atos 17. Versículo 16 até 23. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Aqui eu vou explicar um pouquinho. Paulo, depois que foi separado por Deus para o seu apostolado, para a sua obra missionária, ele trabalhava principalmente na Ásia Menor e na Galácia. Então, na sua primeira viagem, ele foi pela Galácia, Ásia Menor e voltou novamente para Antioquia. Mas na sua segunda viagem, ele pretendeu fazer a mesma coisa, mas Deus teve um plano diferente para ele. E eles, por obedecerem ao Espírito Santo, tendo sido impedidos de ir para a Ásia, depois para a Bitínia, eles seguiram reto e em Troade, Paulo teve a visão do chamado macedônio. E imediatamente eles foram obedientes e foram para a Europa. Daí eles chegaram em Filipos. Eu não vou me delongar aqui por causa do tempo. Daí de Filipos eles foram para Tessalônica. De Tessalônica eles foram para Bereia. E nós vimos todo esse percurso de Paulo nas mensagens, né, de 1 Tessalonicenses, bem no início. E de Bereia eles foram para Atenas. Aí onde ocorre os fatos que nós vamos ler agora nesses versículos. E de Atenas, eles foram para Corinto. Esse foi o percurso de Paulo na sua segunda viagem lá na Europa. Então, enquanto Paulo os esperava em Atenas, versículo 16 do capítulo 17 de Atos, fala assim: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Essa palavra, essa frase aqui, idolatria dominante, se você for traduzir literalmente do grego, é assim, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, vendo que a cidade estava cheia de ídolos. Vendo que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, olha só, filósofos gregos, epicureus e estoicos, diferentes escolas de filosofia, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição.
Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago. Aqui, então, tem esse lugar chamado Areópago. Numa das mensagens, muito tempo atrás, o irmão Pedro explicou, inclusive, quando visitaram a Grécia, na última viagem, ou numa das viagens que os irmãos fizeram, eles visitaram o Areópago. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, preste atenção, e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então essa nobreza tinha os seus escravos, que faziam todas as coisas para eles, e eles não tinham muito o que fazer. Então eles ficavam reunidos ali naquele lugar, na praça, lá no Areópago, para ouvir as últimas novidades, discussões filosóficas, ideológicas, essas coisas. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles eram muito religiosos, eles tinham um monte de deuses, um monte de ídolos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, de vossa adoração, encontrei também um altar na qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, mesmo naquela cultura elevadíssima, na verdade, os gregos tinham a cultura mais elevada daquela época. Mesmo aquela cultura mais elevada não conseguiu impedir que os gregos, que aquelas pessoas adorassem ídolos. A cultura não impediu a idolatria, não impediu a adoração a ídolos. Na verdade, hoje, se você olhar a situação na Europa hoje, também na América do Norte, mas especialmente na Europa, é um povo extremamente culto. Se você vê aqueles teatros, os concert halls, aqueles auditórios para concertos, puxa, que bonito! Tudo assim, bem decorado, uma arte, tudo bem artístico. A cultura é elevadíssima na Europa. Todas aquelas construções da Idade Média, e aquelas construções estão lá por séculos. Os templos, que o pessoal lá chama igrejas, os teatros, tudo tão bonito. No tempo do Renascimento, é a Europa, que tinha toda aquele renascimento artístico, cultural, e assim por diante. Mas Paulo daí aproveitou a oportunidade e lhes pregou o evangelho nos versículos 23 até 24, e foi indo até o final do capítulo, 23 até o 34. Por causa do tempo, nós não vamos ler esses versículos, mas vocês devem ler. Hoje, eu sinto que a missão dos irmãos na Europa é a mesma. Vocês são os Paulos de hoje. Na Europa, o que reina é o materialismo, é a filosofia, são as ideologias. O ateísmo é muito forte. Existem igrejas estatais, igreja episcopal, igreja luterana, mas poucos são os cristãos que têm realidade. Por isso que o nosso testemunho na Europa é tão importante. Eu sinto que o Senhor enviou vocês para a Europa para ser os Paulos de hoje. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Olha só o versículo 16. Quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Aquela situação provocou o espírito de Paulo. A situação na Europa tem que provocar o nosso espírito para nós nos levantarmos e pregarmos o evangelho. Eu falei na sexta-feira passada, nós não podemos ser apenas um termômetro que mede a temperatura. Está muito quente, muito frio e assim por diante. Nós temos que ser o termostato que muda a temperatura. Vocês estão na Europa e eu sinto e eu creio que Deus pode usar vocês, ainda que sejam poucos, para mudar o ambiente, mudar a temperatura na Europa, para preparar aquele velho continente para a volta do Senhor.
antes que apareça o anticristo, porque quando o anticristo aparecer já não tem mais chance. O tempo é de urgência. Então vou voltar aqui. Aqui o Areópago é mencionado 2 vezes. Eu quero mostrar para vocês, o irmão Pedro já descreveu uma vez, eu quero escrever de novo, que o que existia naquela época é o que existe hoje. A predominância das filosofias, da cultura, das ideologias, da política. A Europa é um país é um continente extremamente politizado, com todas as ideologias políticas. Tem a democracia cristã, tem os liberais, os conservadores, tem os comunistas, é uma pluralidade. E com todos os estilos, tem monarquia, tem os parlamentos, tem os países que são como o Brasil e os Estados Unidos, totalmente democrático, com Senado e Câmara dos Deputados, coisas assim. É uma mistura. O Areópago era um tribunal de justiça, né, ou um conselho. Era famoso porque lá havia julgamentos que se julgavam, julgamentos honestos e retos no juízo, que funcionava num lugar chamado Colina de Marte. Funcionava a céu aberto. Marte era o nome romano, porque mais tarde os romanos conquistaram Grécia e mudaram o nome para Martes, mas no início era Colina de Ares, por isso chama Areópago. Pagos quer dizer colina, e Ares, Areó. Então, Areópago quer dizer colina de Ares. Só que o deus romano equivalente a Ares é Marte. Era na antiga Atenas e desempenhou um papel muito importante na política e em assuntos religiosos. Ares era o nome do deus da guerra dos gregos. E então era uma elevação rochosa lá na cidade de Atenas, e a noroeste da famosa Acrópole, né? Esse morro, de acordo com a mitologia, pertenceu a Ares, a Marte, e era chamado Colina de Marte. E foi chamado assim porque, segundo a história da mitologia, Marte assassinou o filho de Netuno, e por causa da tentativa de violação cometida da sua filha. Nem vou mencionar os nomes, né? E foi julgado pelo assassinato diante de 12 deuses gregos como juízes. E esse era o local onde os juízes eram convocados a reunir-se. E daí, por designação de Solon, quem foi Solon? Foi um dos 7 sábios da Grécia antiga, que viveu mais ou menos assim, no 6º século antes de Cristo. E ele realizou reformas sociais, políticas e econômicas. E esse Solon foi que criou a eclésia, ou eclesia, que é a Assembleia Popular, cuja palavra deu origem à palavra igreja hoje. Daí, nessa Assembleia Popular, participavam todos os atenienses livres. Então, nesse lugar, que era o Areópago, eles tinham jurisdição sobre ofensas capitais. Ali eram julgadas causas capitais, como assassinato intencional, incêndio culposo, envenenamento, ofensa maliciosa e quebra dos costumes religiosos estabelecidos. Então, essa corte era chamada Areópago, por causa do lugar onde ela estava. Então, o lugar geográfico era chamado Areópago, e esse tribunal lá também era chamado Areópago. Tá? E naquela colina foi que o apóstolo Paulo foi chamado não para se defender a si mesmo, mas para falar sua opinião sobre aqueles assuntos dos quais ele foi acusado, para uma multidão mais expressiva, uma multidão culta, e reunida ali. E essa multidão estava ansiosa para ouvir alguma coisa nova, queriam saber de novidade, queriam saber o que é essa nova religião que está aparecendo. Eu estou falando isso para mostrar para vocês, irmãos, o que reinava, o que predominava naquela época na Europa. A cultura grega, a filosofia grega, com a sua mitologia, com os deuses. Daí, quando os romanos conquistaram a Grécia, eles levaram muitos sábios.
a elite cultural da Grécia, para Roma. E puseram esses sábios e essa elite cultural grega como professores ou tutores dos filhos da nobreza romana. E aí os gregos começaram a trabalhar. Ou seja, os conquistadores foram os romanos, mas os conquistadores foram assimilados pelos conquistados. E a cultura grega conquistou os romanos. Eles foram conquistados fisicamente, politicamente, os gregos, mas os gregos conquistaram culturalmente os romanos, e os romanos assimilaram a cultura grega com a sua mitologia. Então, por quase uma geração, esses professores, tutores gregos, eles tutelaram os jovens romanos, e quando esses jovens chegaram ao poder, a cabeça deles era totalmente grega. Você pode ver a influência da filosofia, da ideologia e da cultura. E daí surgiu a mitologia romana. Eles adaptaram a mitologia romana para ser igualzinho à mitologia grega. Então, eu vou ler rapidinho, só por curiosidade, para mostrar a influência disso naquela época. O paralelo entre o deus grego e o deus romano. Então, por exemplo, o deus grego era Zeus, e o equivalente romano é Júpiter. Ele é o pai dos deuses e dos homens, o principal deus do Olimpo, lá na Grécia. O deus grego, chamado Cronos, tem como equivalente Saturno, como deus romano, é o deus do tempo, é o pai de Zeus, e pertencia à raça dos titãs. Eu acho que todos os nomes vocês já ouviram muitas vezes. A deusa grega é Hera, com H, e a deusa romana é Juno, a equivalente. É a rainha dos deuses, é a esposa de Zeus. O deus grego chamado Hefesto tinha por equivalente o deus romano Vulcano, que era artista do Olimpo e fazia os raios que Zeus lançava sobre os mortais. Ele era filho de Zeus e Hera. O deus grego Poseidon tinha como equivalente romano Netuno, era o senhor do oceano, era irmão de Zeus. O deus grego chamado Hades tinha como equivalente romano Plutão, era o senhor do reino dos mortos, irmão de Zeus. É daí que vem o nome Hades. E a igreja edificada o Hades não prevalecerá contra a igreja, certo? E agora vem esse nome que nós vimos aqui do Areópago. O deus grego se chama Ares, o seu equivalente romano é Marte, é o senhor, é o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. O deus grego chamado Apolo tinha como equivalente romano Febo, é o deus do sol, da arte de atirar com arco e flecha, e da música e da profecia, é filho de Zeus e Latona. A deusa grega Ártemis tinha como a deusa romana Diana. Lembra em Éfeso? Grande, né? É a Diana dos Efésios, lembra? É a deusa da caça e da lua, é da irmã de Apolo. A deusa grega chamada Afrodite tinha como equivalente romana Vênus, era a deusa da beleza e do amor, que nasceu das espumas do mar. Você pode ver a imaginação humana para criar uma religião. Tantos deuses, e nenhum desses deuses podia fazer coisa nenhuma, eram tudo deuses mortos. E a deusa grega chamada Atenas tinha como equivalente romana Minerva, que é a deusa da sabedoria, nasceu da cabeça de Zeus. O deus grego chamado Hermes tinha como equivalente romano Mercúrio. Era o deus da destreza, da habilidade, cultuado pelos comerciantes, era filho e mensageiro de Zeus. E por último, o deus grego chamado Deméter tinha como equivalente romano Ceres. Era a deusa da agricultura, filha de Cronos e Ops. Então isso aqui é só uma parte, eu só peguei alguns assim que eram mais conhecidos, tem muitos outros, mas eles não tinham um verdadeiro Deus. Colossenses 2:8. Vamos ler. Em Colossenses, a igreja em Colossos ficava na Ásia Menor, mas tinha já a influência da Grécia, a influência da Europa.
Queridos irmãos, o mundo inteiro hoje sofre influência de 2 lugares. Da América do Norte, na questão do entretenimento e assim por diante, mas também sofre forte influência da Europa na questão cultural, na questão ideológica, na questão filosófica. Você pode ver, todas as linhas filosóficas vêm da Europa e não dos Estados Unidos. Então, no Colossenses 2:8, Paulo adverte os colossenses, e essa advertência vale para todos nós. Cuidado, que ninguém venha a enredar-vos. Venha enredar com sua... Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Sutileza aqui é engano. Cuidado, enredar quer dizer levar cativo, levar como prêmio. Vem aqui, pega você e leva você como prêmio, como uma recompensa. Leva você cativo. Você está escravizado a essas ideologias, a essas filosofias. Cuidado, que ninguém vos venha a enrolar. É a enrolação mesmo, é enrolar. Vocês com sua filosofia e vão engano. Sutileza aqui é engano, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mompero nos falou que a única verdade, a verdade absoluta, é Cristo. É Cristo. Louvado seja o Senhor. É Deus. Então, essa filosofia que está em Colossenses 2:8 era um ensinamento gnóstico dos gregos. Na verdade, é uma mescla do misticismo e especulação filosófica, uma mescla de filosofias, olha só que complicação, judaicas, orientais e gregas. Misturou tudo. Hoje, o mundo é isso aí, uma miscigenação de ideologias, filosofias, e isso impera na Europa hoje. Então, eu quero, antes de entrar nos versículos, falar algo muito assustador, um fato do qual nós tomamos conhecimento recentemente. É no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Existe um grupo de pastores renomados no Brasil. Pastores batistas, de grupos livres, etc. Que receberam, entre aspas, essa comissão estranha de que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, falam as seguintes coisas. Uma pastora fala, nós não temos pecados. Precisamos atualizar a Bíblia fala que temos pecados. Não, na verdade não temos pecados. O outro, um pastor jovem, não vou mencionar nomes aqui, fala, Deus tem um ponto fraco. Não é só os homens que têm pontos fracos, Deus também tem pontos fracos. Outro pastor fala que se Jesus vivesse hoje, ele pecaria também. Agora, esse sim, vou mencionar o nome, é o Ed René. Tem uma pregação dele que causou uma polêmica muito grande, recente, no meio cristão. Eu vou aqui falar um pouquinho do que ele falou e eu vou citar literalmente o que ele falou. Eu sinto que essa base é importante para eu falar o que vem depois. Ele falou que a Bíblia não é suficiente. Falou que o desafio da igreja contemporânea é aceitar o fato de que a Bíblia é um livro insuficiente. Eu tenho medo que quem está entrando agora está pensando que eu estou falando isso. Não, essas são as palavras desse pastor Ed René, que é um pastor batista. Então, ele falou o seguinte, não dá para pegar um livro escrito 4.000, 3.000 e 2.000 anos atrás e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo. Não dá. Esse pastor diz, então precisamos atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e eu leio a Bíblia literalmente, ele diz, eu legitimo, por exemplo, a escravidão. Escravidão está falando assim do livro de Filemão, que está legitimando a escravidão. Eu legitimo o machismo, porque a Bíblia fala que o marido é a cabeça da mulher e a mulher deve ser submissa.
Então, você não leu a Bíblia direito, não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Esse pastor diz, se a igreja quer ser a carta para o novo mundo, olha só, ele diz, precisamos atualizar a Escritura. Então ele propôs atualizar a Bíblia na questão da homossexualidade. Ele falou assim, hoje os homossexuais continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Ele quer tirar esses trechos da Bíblia, atualizar a Bíblia. Ele diz, não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Ele diz, não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos do Espírito Santo iluminando a igreja. Ou seja, ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada porque temos a história agora. A história humana nos leva a atualizar a Bíblia. Olha só, o mais chocante é essa frase agora que ele falou. Ele diz, não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Uau! Ele não aceita que a Bíblia é um livro que contém textos com verdades absolutas. O irmão Pedro falou recentemente, quer dizer, no último domingo, que a única verdade absoluta é Deus e a sua palavra. Por isso que nós falamos que vocês estão vendo, queridos irmãos? Nós falamos que o que detém o anticristo de aparecer? O que detém o homem da iniquidade de aparecer? O que detém o iníquo de aparecer? É a lei. É a palavra de Deus que serve como lei para os homens. Os homens que não têm Deus precisam da lei para reger, governar suas consciências, senão o mundo seria animalesco, demoníaco hoje. Praticamente todas as constituições de países se baseiam na Bíblia, mas hoje estão tirando. Mas o que me choca é que quem está tirando essas coisas hoje não é só os políticos, os intelectuais, as autoridades, os próprios pastores estão propondo tirar. Dizendo que a Bíblia não é um livro que contém textos que revelam verdades absolutas. Ou seja, estão querendo tirar a verdade. Não tem mais lei. É anomia. Por isso que vai aparecer o anticristo. Então, ou seja, a credibilidade da Bíblia está sendo eliminada pouco a pouco. E esse pastor ainda fala, ele fala assim, porque não somos seguidores de um livro. Ou seja, nós não estamos seguindo a Bíblia. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Muito bonito, né? E esse texto é a palavra viva e que não é um código moral que diz como devemos comportar em sociedade. Ou seja, a Bíblia não é mais o nosso padrão para nós seguirmos, não é mais. Mas a Bíblia é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como Senhor de um novo mundo. Querem atualizar Jesus Cristo agora. De uma nova era, onde as relações de hierarquia estão sendo destruídas e agora todos nós somos iguais como irmãos e irmãs. Então não existe mais o pecado. O que ele defende é o liberalismo teológico, o politicamente correto, o ecumenismo religioso e ideológico. Claro, é muito bonito, todo mundo gosta de ouvir isso. Então fala o que as pessoas querem ouvir e se julga mais amoroso que o próprio Deus. Deus é muito rigoroso, condenando os homossexuais, condenando isso, condenando aquilo, dizendo que isso é pecado, mas temos que atualizar a Bíblia. E até surgiu uma charge mostrando a Eva e a serpente. Serpente tentando seduzir a Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí a serpente fala, come Eva, come. Daí a Eva fala para a serpente, o Senhor disse para não comer. Daí a serpente fala para Eva, a palavra de Deus precisa ser atualizada. É isso que está acontecendo hoje. Queridos jovens, eu temo, especialmente, queridos jovens de todo o Brasil, de toda a terra e também, especialmente os jovens que estão na Europa, vocês são bombardeados diretamente. Eu não tenho tempo de falar, tem tantas coisas novas que estão surgindo e que estão, os jovens por curiosidade entram lá e entram naquela armadilha e não conseguem mais sair. Cuidado! Então agora vamos ler os versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, vamos ler. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia, é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios
da mentira. Vamos ler alguns versículos para mostrar, queridos irmãos, do tempo do fim, por que o poder que Satanás vai ter. Ele vai operar através do anticristo. O anticristo vai operar segundo a eficácia, segundo a operação de Satanás. Então vamos ler Apocalipse 13, 2. A partir de agora nós vamos ler uma série de versículos, só que vamos ter que ler rápido por causa do tempo. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então Satanás deu todo o seu poder para esse anticristo. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Queridos irmãos, esse anticristo vai ter domínio global. Global. Mesmo aqueles que estão em outros países. Hoje, você sabe, a influência é global. Através da mídia, vai existir um controle. Versículos 13 e 14. Também opera grandes sinais. Agora está falando do falso profeta. O auxiliar. O cúmplice do anticristo. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Agora, Daniel 8, 24. Vamos ler Daniel, capítulo 8, versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, porque quem dá o poder para ele é Satanás, é o dragão. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Não tem restrição, porque não tem lei nenhuma sobre ele. Destruirá os poderosos e o povo santo. Nesse momento já não tem mais lei, não tem mais autoridade da palavra de Deus. Toda a constituição dos países estarão totalmente carentes do padrão da Bíblia. Vamos ler também Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não só o anticristo com o falso profeta, mas eles terão seu exército de enganadores. Então o versículo 9 fala, segundo a operação, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, nós já lemos versículos, e prodígios da mentira. Essa mentira vai fazer, entre aspas, prodígios. Essa mentira vai enganar todas as pessoas praticamente. Enganar até, se possível, os eleitos. Em João 8,44, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Então esse iníquo vai ter a operação, a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano, olha só, o engano de injustiça, que está em oposição ao que o irmão Pedro falou conosco no domingo passado sobre a verdade e a justiça. Aqueles que são enganados pela injustiça vão perecer, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Grande vai ser o número de pessoas que vai seguir o anticristo. Grande. Por isso hoje, queridos irmãos, nós precisamos pregar o evangelho. Para diminuir esse número. Nós precisamos sair por aí vacinando as pessoas com a verdade, com a palavra da justiça, a palavra da verdade, para diminuir o número de contaminados. Eu vou deixar essa palavra, essa parte sobre o amor da verdade para o final. Eu quero continuar a leitura dos versículos. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro.
A King James atualizada, queridos irmãos, fala, é por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Essa operação do erro é um poder sedutor para darem crédito à mentira. Então, eu vou ler alguns versículos sobre a mentira. Hoje o mundo é governado pela mentira. Em todos os meios políticos impera a mentira. Veja só a situação nos Estados Unidos, na situação política. É mentira uma atrás da outra. No Brasil também, no Congresso, nossas autoridades, sejam estaduais, federais, a mentira. Encobrindo as mentiras. 1 Timóteo. Essa situação hoje, no mundo, essa situação hoje na Europa, no velho mundo. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. É o que existe hoje. É inacreditável, irmãos queridos. Quão grande é o número de espíritos enganadores hoje. Quão grande é o número de ensinamentos de demônios hoje. Seja na Europa, seja na América do Norte, seja no Brasil. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Por que falam mentiras? Porque cauterizaram a própria consciência. Não tem mais lei que os governa. Por isso que a questão da consciência é muito importante. Nós mantermos nossa consciência. Os nossos jovens manterem a consciência. Manterem uma boa consciência, uma sã consciência diante de Deus. Porque quando a consciência morrer, é o fim. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Até conseguem mudar a palavra de Deus em mentira. Distorcendo a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Para fins próprios. Benefícios próprios. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Todos aqueles que não creem na verdade. Que não creram na verdade vão ser julgados. Aqui está a verdade. A verdade. A verdade absoluta. A verdade que está na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia, sim, é um livro com textos que contém verdades absolutas. Porque a Bíblia reflete Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o sopro de Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Versículo 12, continuando. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por que não creram a verdade? Porque se envolveram com a injustiça. Gostam de praticar a injustiça. Foi mostrado para nós, através da palavra do irmão Pedro Dong, que a verdade e a justiça andam juntos. A verdade produz a verdade produz a justiça. Quando falta a verdade, aparece a injustiça. Quando vem a mentira, aparece a injustiça. Então vamos ler alguns versículos. Também só podemos ler. Então vamos prestar bastante atenção quando nós lermos, para detectar as palavras-chave. A ira de Deus, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O que esses homens fazem? Eles detêm a verdade pela injustiça. Eles impedem que a verdade se propague. Eles seguram a verdade. Pisam em cima da verdade. A palavra literal significa pisar em cima da verdade. Pela injustiça. O que reina é a injustiça. Romanos 1, 24 e 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós já lemos esse versículo, estamos repetindo aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 2, 8. Mas ira e indignação. Deus reservou ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. Por quê? Porque obedecem à injustiça. Verdade e injustiça estão em polos opostos.
Quando temos a verdade, se produz a justiça, e com a justiça vem a paz e a alegria. Mas quando estamos envolvidos com a injustiça, a verdade está ausente. Então, desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Só podemos obedecer uma coisa. Queridos irmãos, que nós possamos valorizar as verdades que o Senhor está falando esses dias. As verdades proféticas. A palavra profética. As verdades da palavra profética, as verdades da palavra fundamental. É isso que vai nos salvar. Nós vamos ver logo, logo na conclusão. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É um momento, uma conjuração solene que há de julgar vivos e mortos. Lembre-se, vai haver um tribunal pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e ensinamento. E é isso que o Senhor está falando para vocês, queridos irmãos da Europa. Diante do reino do Senhor, você tem uma missão. Deus deu uma comissão para vocês, que é pregar a verdade na Europa. Aquele continente cheio de ideologias, filosofias, cultura. Nós precisamos pregar a verdade, pregar a palavra. Usem todos os meios, os recursos que Deus deu para vocês na Europa. E nós vamos apoiar vocês para pregar a palavra, pregar a verdade. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige com a palavra, corrige com a verdade, repreende com a verdade, exorta com a verdade, com longanimidade e ensinamento. Vamos ensinar a população europeia com a verdade da Bíblia que o Senhor nos deu. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o são ensinamento. Não vão suportar a verdade, vão ouvir a verdade, não aguento. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o que nós lemos sobre esse pastor, Ed René, é para coçar os ouvidos das pessoas. Todo mundo gosta de ouvir isso. É o politicamente correto. É o ecumenismo ideológico e religioso. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olhem só, queridos irmãos. Vão recusar dar ouvidos à verdade. Vão rejeitar a verdade. É aí que o anticristo vai entrar. Vão rejeitar a lei, porque a verdade é absoluta. A verdade que governa os homens. E quando eles recusarem a verdade, e a maioria do povo recusar a verdade, está pavimentado o caminho para a aparição do anticristo. Entregando-se a fábulas, os fake news, as notícias superficiais, as ideologias. Agora o versículo 5, é mais uma vez Deus comissionando vocês. Tu, porém, querido irmão, querida irmã que está na Europa, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições que vocês têm na Europa. Faze o trabalho de evangelista, pregue o evangelho lá, cumpre cabalmente o teu ministério. O versículo 12 termina dizendo, deleitaram-se com a injustiça, tiveram prazer com a injustiça. Hoje, essa é a situação do mundo hoje, tem prazer na injustiça. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É uma contaminação, um contaminando o outro, assim como o vírus, coronavírus, se deleitando com a injustiça. Para terminar, eu quero ler então com vocês o versículo 10 outra vez. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tem algo que nos salva, queridos irmãos. O que nos salva é a verdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos salva. Por isso que hoje na igreja, irmãos, nós não enfatizamos as coisas superficiais, não enfatizamos a prosperidade, embora Deus nos abençoe, Deus cure, Deus também cuida de nós na questão financeira, mas esse não é o nosso foco. Hoje nós não enfatizamos na igreja
com as coisas exteriores, embora nós também estamos nos esforçando para melhorar nossa decoração, melhorar nosso serviço de música, de louvor. Nossas reuniões não são um show. Não, nós enfatizamos, nas nossas reuniões o foco é a verdade, porque a única coisa que vai nos salvar é a verdade. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você quer ser salvo? Você precisa acolher a verdade. Mas é interessante, aqui não fala acolher a verdade, aqui fala acolher o amor da verdade, ou o amor à verdade. Os dois são necessários. O amor da verdade quer dizer o quê? Quer dizer que nessa verdade está o amor de Deus. Deus nos ama. Deus ama você. João 3,16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é para a salvação eterna. Mas Deus também nos ama e nos deu a verdade. Na verdade, na palavra de Deus está o amor de Deus. Quando recebemos a verdade, nós somos ajustados, somos corrigidos, somos disciplinados. E nessa correção, nesse ajuste, nessa disciplina, vemos o amor de Deus. Porque um pai corrige o filho a quem ama. Não estamos aqui no oba-oba, tudo termina em pizza. Não, nós estamos aqui levando a nossa vida cristã a sério. Nós queremos ser os vencedores, nós queremos ser o filho varão, nós queremos ser as primícias, nós queremos ser a noiva de Cristo, nós queremos ser o exército do Senhor. Precisamos ver que nesta verdade está contido o grande amor de Deus pelos homens. E é por isso que hoje, queridos irmãos, Deus mais do que nunca está falando através da sua palavra, nessas transmissões, falando a verdade. Nós hoje, irmãos, com toda humildade, eu quero dizer diante dos irmãos e diante do Senhor, Deus nos encarregou hoje, encarregou a igreja para ser o arauto da verdade. Os proclamadores da verdade. Não estamos aqui passando a mão na cabeça das pessoas, no oba-oba, no evangelho da prosperidade, prometendo coisas físicas. Não, hoje, o que falta, o que Deus quer hoje. Você pode ver na nossa palavra, tem um monte de versículos. Hoje você ouve a pregação que existe. Poucos são os que usam versículos. É muita autoajuda, muita opinião dos pregadores. Mas nós queremos falar a palavra de Deus. Também essa expressão não é só amor da verdade, também é o amor à verdade. Se nós vemos que a verdade é o que nos salva, eu quero amar a verdade. Amar a palavra de Deus é uma atitude minha. Então a verdade contém o amor de Deus. E eu quero acolher esse amor de Deus. Senhor, eu recebo a tua palavra, porque eu vejo na tua palavra o teu amor por mim. Então eu quero receber a tua palavra. Eu quero acolher o amor teu que está na verdade. Mas também, por outro lado, eu quero acolher o amor. Eu quero ter em mim o amor à verdade. Eu quero amar a tua palavra, amar a tua verdade. Agora vamos ler rapidinho no final alguns versículos. João 16, 13. É só ler, irmãos. Ler e enfatizar. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade já veio. É o Espírito todo inclusivo. É o Espírito que já vive em nós. E esse Espírito é a nossa unção que nos guia a toda a verdade. Precisamos seguir a unção do Espírito Santo aqui dentro. Nós temos a palavra fora de nós, que é a verdade absoluta, a referência. Mas dentro de nós também temos o Espírito da verdade. Volta de novo aquele par que o nosso amado irmão Dong sempre nos ensinou. É a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. É o Espírito que dá vida. João 6,63. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito, são vida. 1 Timóteo 2,4.
o qual deseja, o nosso Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Não é só ser salvo, é uma salvação completa. E para ter a salvação completa, tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade. E isso que nós estamos fazendo, reunião após reunião, transmissão após transmissão, é levar a mim e a você ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,7. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Uau! Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quem são vocês, irmãos, que estão na Europa? Irmãos e irmãs, vocês foram designados pregadores e apóstolos. Pregadoras e apóstolas. E isso é verdade, não é mentira, não. E vocês todos são mestres dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E qual é a função da igreja do Deus vivo? É ser coluna e baluarte da verdade. Sem a verdade, a igreja cai. Sem a verdade, a igreja não é sólida, mas hoje nós estamos solidamente fundamentados sobre a verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que todas as igrejas na Europa sejam colunas e baluartes da verdade. Mesmo que seja uma igreja pequena, ali, o povo, os cristãos, quem quer que seja, tem que saber, ali está a verdade. 2 Coríntios 4. Um e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, o que nós lemos, falamos no início sobre que a Bíblia tem que ser atualizada, ensinamento hoje de vários pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, isso é adulterar a palavra de Deus. É mudar a palavra de Deus para se adaptar ao mundo moderno, à nova era. Que é isso? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus escreveu, é imutável, é a referência, é a verdade absoluta. Nós não estamos aqui para adulterar a palavra de Deus, para agradar a homens, não. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Efésios 1. Efésios 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 2 Timóteo 2. Versículos 14 e 15. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Vamos deixar de lado as discussões inúteis, supérfluas, frívolas. Versículo 15. É uma comissão de Deus para vocês, queridos irmãos da Europa. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem é cortar retamente, como quem usa um serrote. Hoje é serra elétrica, né? Mas antigamente o marceneiro usava um serrote. Nós temos que manejar bem, cortar retamente a palavra. Não pode comprometer a palavra de Deus. Nós não podemos negociar a palavra de Deus, fica no meio termo. Não, a palavra de Deus é absoluta. Precisamos cortar retamente a palavra. No mesmo capítulo, versículos 24 e 25. Ora, é necessário que o servo de Deus, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir. Quem é apto para instruir? Quem conhece as verdades. Paciente. Vocês são esses servos do Senhor, amados irmãos. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez.
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o arrependimento, quando falamos às pessoas, devemos ajudar as pessoas a se arrependerem para conhecerem plenamente a verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, a verdade tem que ser um pão asmo, um pão sem fermento. Nas verdades não pode haver mistura de opiniões humanas, de filosofias humanas, de autoajuda, de coaching, de um monte de coisas, de ideologias. Não, é a verdade absoluta da palavra de Deus, segundo o padrão de Deus. Tiago 1, 16 a 18. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quem seguiu a palavra no domingo passado, vocês devem ter notado que vários desses versículos foram também usados pelo irmão Pedro. Porque esse é o nosso encargo. Esse é o nosso encargo. Na verdade, eu não sabia que ia falar nessa linha. O Senhor me deu isso aqui nos últimos 2 dias. E eu fiquei surpreso. Está no mesmo encargo do irmão Pedro. Então hoje, o Senhor, é esse encargo dele. E a palavra profética é alinhada. Esse é o nosso encargo do irmão Pedro, meu, do André Dong, do Miguel e de todos os cooperadores. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra ou mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, nós somos gerados espiritualmente, o nosso início veio da palavra da verdade. E nós devemos continuar nessa palavra da verdade. Colossenses 1:5. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. De novo, a palavra da verdade. Eu quero ressaltar mais uma vez. Eu quero que ao ler esse versículo, vocês possam detectar que em toda essa verdade está o amor de Deus. O amor de Deus para nos salvar. O amor de Deus para nos aperfeiçoar. Deus nos dá a verdade porque Ele nos ama. Então nós temos de acolher. Irmãos, quando vocês ouvem uma palavra, não estamos acolhendo só a palavra em si. Nós, na verdade, de uma maneira mais profunda, estamos acolhendo o amor que está nessa verdade. O amor que está nessa palavra, que é o amor de Deus. Não é uma verdade seca. É uma verdade que tem amor. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que é a igreja, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Retidão aqui é santidade, procedentes da verdade. A verdade gera a justiça, a verdade gera a santidade. O reino de Deus, o reino dos céus no milênio vai ser um reino de justiça e de santidade. E o que vai gerar isso? É a verdade. Vamos ler agora Efésios 6:14. Estamos chegando no final nessa corrida. Eu acho que eu vou conseguir terminar com meus irmãos coordenadores da Europa. Ó Senhor Jesus. Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só. Nos cingir com a verdade e vestindo-vos da couraça de quê? Só podia ser couraça da justiça. É esse par. Junto com a verdade vem a justiça. Nos cingindo da verdade e com a couraça da justiça. 2 Coríntios 6:7. É muito versículo, né, irmãos? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Quando temos a verdade, nós temos a arma da justiça. Aqui fala quer ofensivas, quer defensivas. No grego original é as armas da esquerda e da direita, ou seja, quem é destro, na esquerda fica o escudo e a direita a espada. Uma para defender e outra para atacar. Provérbios 12:17, primeira parte.
Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. É o par. Verdade e justiça. Quando proclamamos a verdade, nós geramos a justiça. Por que o mundo é injusto hoje? Por que o mundo está cheio de injustiça? Por que se cometem tantas atrocidades? Racismo, injustiças sociais, injustiças econômicas. Por quê? Porque não há verdade. Só mentiras. Só ilusões, invenções humanas. Se todos se ativessem à palavra da verdade de Deus, haveria justiça. Por isso, quando vier o reino de Deus, no milênio, será um reino onde haverá justiça. Romanos 14, 17. Esse versículo até a gente sabe de cor, né? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Onde há verdade, há justiça. E onde há justiça, há paz e alegria. Irmãos, um mundo melhor do que esse não pode haver. Por isso que a igreja, a vida da igreja é uma miniatura do reino milenar. Isso deve haver na sua casa, isso deve estar no seu trabalho, isso deve estar na vida da igreja. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O último versículo, 1 Coríntios 13. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Por isso que é o amor da verdade. Onde há o amor, não há injustiça. Onde há o amor, há a verdade. Não há mentira. Louvado seja o Senhor. Deus te ama, querido irmão, querida irmã que está na Europa. Deus te ama, querido irmão, querida irmã que me ouve de qualquer parte do mundo. Hoje na igreja, na vida da igreja, há uma abundância da palavra, tanto fundamental como profética. E às vezes essa palavra é bastante profunda, porque Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos, sejamos aperfeiçoados e estejamos preparados para a batalha final. E estejamos também preparados para reinar com o Senhor. É por isso que Ele, além de tantas coisas que nos concede, Ele hoje está aumentando a dose da sua palavra no que diz respeito à verdade. E nessa verdade está o grande amor de Deus. Então, vou terminar lendo mais uma vez esse versículo 10. Infelizmente, as pessoas no mundo que vão ser enganados pela operação, pela eficácia de Satanás, com todo o engano de injustiça aos que perecem, eles vão perecer, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas você e eu, querido irmão, nós somos aqueles que acolhem o amor da verdade para ser salvo. Que tal nós todos dizermos para o Senhor agora: Senhor, eu abro o meu coração, muda o meu coração, eu quero acolher o teu amor que está na verdade que tu estás falando para mim. Eu quero ser aquele que acolhe o amor da verdade para ser salvo. Salvo aqui não é ser salvo da perdição eterna. Você já foi salvo da perdição eterna no momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Ser salvo aqui é ser salvo da grande tribulação e ser salvo para receber o galardão do reino. E ser salvo das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes por 1000 anos. Ser salvo para reinar com Cristo por 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe vocês, irmãos da Europa. Eu espero que essa palavra possa ter aumentado a sua comissão, possa ter definido melhor a sua missão na Europa e possa ter despertado em você o espírito de cumplicidade, levando você a ter mais foco, mais compromisso e mais engajamento no plano de Deus e no propósito de Deus. E que Deus abençoe a Europa. Os presidentes norte-americanos, quando terminam o discurso, falam: God bless America.
Que Deus abençoe a América. Eu quero terminar essa conferência dizendo que Deus bendiga a Europa. May God bless Europe. Que Deus abençoe a Europa. Jesus é o Senhor. Vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos falado esta palavra. Senhor, vemos para onde o mundo hoje está indo. Até mesmo entre os líderes cristãos estão querendo desacreditar a Bíblia, atualizando a Bíblia. E isso é levar adiante essa apostasia. Ó Senhor Jesus, isso também nos encoraja a te buscar mais. Senhor, aumenta a nossa comissão. Define melhor a nossa missão. Queremos ter mais cumplicidade no que tu queres fazer, com foco, compromisso e engajamento. Nós queremos acolher o amor da verdade para ser salvo. Abençoa os irmãos e as igrejas na Europa. Também, Senhor, abençoa os irmãos e as igrejas de todas as partes da terra. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos o teu corpo. Nós estamos sendo preparados para ser a sua noiva e o seu exército. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, lembra de todos que estão na Europa, suas dificuldades, suas necessidades, lembra-te deles. Senhor Jesus, também abençoa as ofertas do Dia do Missionário Internacional, para aqueles que estão servindo lá, poderem receber esse suprimento. Muito obrigado, Senhor Jesus, e nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus.